Muitos homens acham que só remédio resolve a ereção, e não é bem assim. A ciência mostra que existem diversos exercícios simples e básicos, você pode fazer até na sua casa, que podem turbinar a sua performance na cama. Hoje eu vou te mostrar 3 exercícios poderosos para dar uma turbinada para melhorar a sua ereção, a ejaculação, entre outras coisas. O segundo exercício é o queridinho dos urologistas. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, sou médico urologista aqui na Paulista, em São Paulo. Para agendar a consulta, basta ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição. Muita gente não gosta de tomar remédio, para homem então mais ainda. Tem gente que prefere resolver tudo naturalmente, com uma vitamina, com exercício. Isso é muito bom, né? Se isso é possível, é uma alternativa mais natural. E para melhorar a ereção, a ejaculação, isso não é diferente. Existem alguns exercícios que podem potencializar de forma tranquila, que você consegue fazer na sua própria casa. Eu mesmo tenho um paciente que só com um desses exercícios que eu vou falar, já se sentiu muito melhor, já melhorou a ereção e para ele foi o suficiente. Imagina se fizer os 3, entre outras coisas. Então me acompanha que eu vou te explicar quais são esses exercícios e como fazer da forma correta para ter resultado. Mas antes de eu te contar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Isso me ajuda e pode ajudar alguns homens que estão passando por essa situação. Vamos lá. O primeiro exercício é com a bomba de vácuo peniana. O que é isso? É um cilindro que você coloca o pênis, bombeia e ele vai ter uma ereção. Pô, mas isso é fácil, isso eu já sabia. Mas calma, que agora eu vou te contar alguns detalhes de por que ela é boa e como usar ela da forma correta. Primeiro, por que ela é boa? Quais as vantagens dela? Quais os benefícios que ela traz? Quando a gente bombeia, cria um vácuo, uma pressão negativa que leva sangue para o pênis. Isso faz o quê? Estende essa musculatura, trabalha essa musculatura e leva sangue rico em oxigênio, nutrientes, entre outras coisas. Ajudam a evitar a fibrose do pênis, o pênis encolher, a atrofia, o que é extremamente benéfico. Isso fortalece a ereção, deixa o seu pênis mais duro. Inclusive, se você usa bomba de vácuo, se dá bem, me conta aqui nos comentários. Tem alguém que acha que é mito e não é? E como fazer esse exercício com a bomba de vácuo? É super simples. Primeira coisa, sempre urina antes, fica tranquilo, se seca tranquilo, e aí você vai lubrificar o pênis. O interessante é você não colocar o pênis mole na bomba de vácuo. Dá uma estimulada ali, fica meia bomba, e aí colocar no tubo cilíndrico. Beleza, colocado, como que você vai fazer esse exercício? Sempre fala que tem um exercício mais leve, exercício moderado e o mais avançado. Sempre vai começar pelo mais básico, pelo mais leve. Ou seja, você não vai fazer isso todo dia, o dia inteiro, não. Mais leve que eu digo é 2, 3 vezes a semana no começo, até pegar ritmo, e aí depois vai fazendo todo dia. E não é só isso. A pressão que você coloca vai começar menor, o suficiente para deixar o pênis duro, e aí com o tempo você pode aumentar essa pressão. E por fim, as repetições, o tempo que você vai usar ela. Você vai começar numa coisa mais leve e vai aumentar. E agora eu vou te falar o beabá. Eu sempre recomendo meus pacientes usarem bombas de vácuo que tem o manômetro, que tem o reloginho, para ver o quanto de pressão você está usando, para depois você anotar e saber, se tem que aumentar, se tem que diminuir. E como que eu recomendo usar? Então bombeou, o pênis ficou duro, mantém ele por 2 minutos, depois esvazia. Espera ali 1 minutinho e repete. Quantas séries? Normalmente de 5 a 8 séries, que vai dar ali em torno de 15 minutos, 15 a 20 minutos. Não mais que isso, menos que isso também não é legal. Sempre que nem eu falei, recomendo começar da forma mais leve, tanto na pressão, na frequência, todo dia e tudo mais, espaçar isso aí. E aí com o tempo você vai se acostumando, você vai aumentar a pressão, você vai fazer todo santo dia e você vai fazer 8 repetições, por exemplo. Só, simples assim. Mas esse exercício só age no fluxo de sangue para o pênis. Ele não age no restante. Por isso que esse segundo exercício que eu vou te falar é um dos queridinhos do urologista, que são exercícios de Kegel, ou Kegel, que o pessoal fala, tanto faz. São exercícios que vão fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, que é aquela musculatura que fica ali embaixo, que envolve tudo. O pênis, a bexiga, sustentam os órgãos e tudo mais. E quando a gente fortalece essa região, o que acontece? Vai melhorar a circulação de sangue local, pode melhorar a sua ereção, deixar o seu pênis mais duro, e não é só isso. Pode fazer com que você tenha mais controle na hora de ejacular, ou seja, que demore mais tempo para ejacular. Sensacional, porque você melhora a ereção, a potência, você melhora a duração na cama. E como fazer esse exercício? Primeiro de tudo, antes de eu te explicar, você precisa entender como você reconhecer esses músculos, que é difícil, né? Falar, vou contrair o braço, é fácil, todo mundo sabe, mas e lá embaixo? Não é tão simples. Uma dica que eu sempre dou é o quê? Vai no banheiro agora, faz um xixi e tenta segurar. Segura ali um pouquinho, depois solta. Essa musculatura que você contraiu para segurar o xixi e depois soltou, é justamente a musculatura do assoalho pélvico, que eu preciso que você contraia, que eu vou te explicar mais pra frente. Quando você faz isso, você sente uma pressãozinha ali embaixo do saco, é justamente essa musculatura que você vai contrair. E vamos lá, como que é feito isso? Primeiro de tudo, você tem que urinar antes, tá sempre tranquilo e tudo mais, não pode te prejudicar.
E aí você pode fazer esse exercício sentado, de pé, deitado. Na maioria dos casos eu recomendo fazer deitado. Vai encolher a perna, deixar os 2 pés no chão e vai começar os exercícios. O que você vai fazer? Você vai contrair essa musculatura, espera ali 3 segundos, né? 1, 2, 3, depois vai relaxar. Na verdade, 3 a 5 segundos. Mas pode começar com menos e depois ir aumentando. Respira um pouquinho e faz isso de novo. Vai repetir 10 vezes. Isso você vai fazer de 2 a 3 vezes ao dia. Obviamente, existem diversos protocolos e formas diferentes de fazer o Kegel. Tem gente que fala assim, Edu, eu prefiro fazer sentado, prefiro fazer deitado com a perna esticada, dobrada, ou sentado na cadeira mais para frente. Não tem problema. O mais importante é adotar uma posição que você sinta à vontade e que você tenha o controle dessa musculatura. Cada um tem de uma forma. Com o tempo, você vai segurar mais tempo, você vai fazer mais repetições, mas no máximo 2 a 3 vezes ao dia. Eu sempre oriento meus pacientes, se possível, né, passar na fisioterapeuta pélvico, que é especialista no fortalecimento do assoalho pélvico. Porque o Kegel, na verdade, é uma pulguinha perto de tudo que elas sabem. Elas sabem diversos exercícios e formas e terapias podem ajudar a fortalecer esse seu assoalho pélvico. E elas podem te orientar para ver se está fazendo da forma correta ou não. É uma coisa mais acompanhada, assim, tem um resultado melhor. Mas de nada vão funcionar esses 2 exercícios se você não fizer o terceiro, que na verdade é o cerne de tudo isso. E o que é esse exercício? São as atividades aeróbicas, né? Atividade física aeróbica. Caminhar, correr, pedalar, natação, jogar bola, jogar tênis, beach tênis. E por que isso é tão importante? Porque isso ajuda a ativar a sua circulação sanguínea. Na verdade, quando a gente faz essas atividades, a gente ajuda a controlar a pressão alta, colesterol, diabetes, ajuda a aumentar a testosterona. Isso não isoladamente, né? Sempre em conjunto. Uma dieta balanceada, dormindo bem, reduzindo os níveis de estresse. Isso é fundamental. Tenho vários e vários pacientes só de caminhar 1 hora por dia, já melhorou o colesterol, diabetes, pressão alta, parou de tomar remédio, entre outras coisas. Sentiu mais vivo, melhorou a potência sexual, controle, isso é essencial. E agora eu quero saber quais desses exercícios você já faz, já fez, qual que você se deu melhor. Me conta aqui nos comentários. Agora, se exercício não é o seu forte, você prefere remédio, vou te contar sobre um remédio bem interessante no próximo vídeo. Um abraço.